Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre a capivara. Cientificamente conhecida como Hydrochoerus hydrochaeris, é reconhecida como o maior roedor do mundo. Este título é justificado pelo seu tamanho imponente e robusto, o que a torna uma figura distinta nos ecossistemas onde habita. Com uma massa corporal que pode chegar até 100 kg e um comprimento que pode alcançar cerca de 1,3 metros, as capivaras são verdadeiras gigantes entre os roedores. Essa distinção não apenas as torna fascinantes do ponto de vista biológico, mas também destaca sua importância como elementos-chave nos ecossistemas aquáticos e terrestres que habitam. Ao explorar a capivara como o maior roedor do mundo, podemos entender melhor sua ecologia, comportamento e papel no equilíbrio dos ambientes naturais. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Distribuição geográfica e habitat natural. As capivaras têm uma distribuição geográfica ampla e variada, sendo encontradas em grande parte da América do Sul. Elas habitam uma variedade de ecossistemas, desde áreas alagadas e pântanos até savanas, florestas tropicais e margens de rios. América do Sul. A capivara é nativa da América do Sul e pode ser encontrada em países como Brasil, Argentina, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Equador, Peru e Bolívia. Habitat aquático e terrestre. As capivaras são adaptáveis e são frequentemente encontradas em áreas próximas à água, como rios, lagos, lagoas e pântanos. Elas são excelentes nadadoras e podem se locomover facilmente na água, mas também são adaptadas para a vida terrestre, onde se alimentam e descansam. Ecossistemas diversificados. Sua distribuição abrange uma variedade de ecossistemas, desde as florestas tropicais da Amazônia até as savanas do Cerrado e os pampas da Argentina. Essa adaptabilidade ecológica torna as capivaras uma espécie versátil capaz de prosperar em diferentes ambientes. Importância dos ecossistemas aquáticos. As capivaras desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas aquáticos, pois ajudam a controlar a vegetação aquática e a criar clareiras nos pântanos, proporcionando habitat para uma variedade de outras espécies. Ao entender a distribuição geográfica e o habitat natural das capivaras, podemos apreciar melhor sua adaptação única aos diferentes ambientes sul-americanos e sua importância para a ecologia desses ecossistemas. Descrição física da capivara. As capivaras são animais impressionantes, caracterizados por sua aparência robusta e distintiva, que os torna facilmente reconhecíveis em seus habitats naturais. Aqui estão os principais aspectos de sua descrição física. Tamanho imponente. As capivaras são consideradas os maiores roedores do mundo, com uma estrutura corporal massiva e imponente. Geralmente, os machos são ligeiramente maiores do que as fêmeas, mas ambos os sexos são notáveis por seu tamanho considerável. Peso considerável. As capivaras podem pesar entre 35 e 100 kg, tornando-as animais robustos e pesados. Esse peso é distribuído em um corpo grande e musculoso, adaptado para suportar sua vida semi-aquática e suas atividades diárias. Comprimento e altura. Em média, a capivara tem um comprimento que varia de 1,0 a 1,3 metros, medido da cabeça à base da cauda. Quanto à altura, elas geralmente atingem entre 50 e 65 centímetros na altura dos ombros. Estrutura corporal. A capivara possui um corpo robusto e arredondado, com membros curtos e fortes adaptados tanto para nadar quanto para se locomover em terra firme. Sua cabeça é larga e achatada, com olhos e orelhas pequenos posicionados no topo da cabeça. Pelagem espessa e rugosa. A pelagem das capivaras é densa e áspera, composta por pelos grossos que proporcionam isolamento térmico e proteção contra o ambiente aquático. Sua coloração varia de marrom a marrom avermelhado, com tonalidades mais claras no ventre e ao redor do rosto. Ao entender a descrição física das capivaras, incluindo seu tamanho, peso e coloração, podemos apreciar melhor as adaptações que as tornam bem-sucedidas em seus ambientes naturais e sua distinção como o maior roedor do mundo. Adaptabilidades físicas para viver tanto na água quanto na terra. As capivaras são notáveis por sua habilidade única de prosperar tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. Suas adaptações físicas específicas lhes permitem explorar e sobreviver em uma ampla variedade de habitats. Abaixo, destacamos algumas das principais características adaptativas das capivaras. Pés palmados e unhas afiadas. Os pés das capivaras são palmados, o que lhes confere uma excelente habilidade de natação. Essa estrutura permite que elas se movam facilmente na água, impulsionando-se eficientemente para frente.
Além disso, suas unhas afiadas contribuem para uma aderência sólida em terrenos lamacentos ou escorregadios, facilitando a locomoção em margens pantanosas e lamacentas. Narinas e olhos elevados. As narinas e os olhos das capivaras estão localizados no topo da cabeça, permitindo que permaneçam parcialmente submersos enquanto observam o ambiente ao seu redor. Isso possibilita que respirem e vejam enquanto mantêm a maior parte do corpo submersa, uma adaptação crucial para evitar predadores e detectar possíveis ameaças. Corpo aquático e termorregulação. A estrutura corporal das capivaras é adaptada para a vida semiaquática. Seu corpo volumoso e musculoso retém calor, fornecendo isolamento térmico enquanto nadam em águas mais frias. Além disso, elas são capazes de regular sua temperatura corporal por meio de comportamentos como tomar banho de sol e entrar na água para se refrescar, mantendo-se confortável em uma ampla gama de condições ambientais. Alimentação aquática e terrestre. As capivaras são herbívoras e se alimentam tanto de plantas aquáticas quanto terrestres. Sua capacidade de se locomover facilmente entre diferentes tipos de habitat lhes permite acessar uma variedade de recursos alimentares, contribuindo para sua adaptabilidade ecológica. Essas adaptabilidades físicas únicas das capivaras as tornam mestres na arte de viver tanto na água quanto na terra, permitindo que prosperem em uma variedade de ambientes ecológicos ao redor do mundo. Comportamento social das capivaras, vivendo em grupos familiares. As capivaras são animais extremamente sociais, caracterizados por uma estrutura social complexa e fortes laços familiares. Aqui estão algumas das principais características do comportamento social das capivaras. Estrutura dos grupos. As capivaras vivem em grupos sociais conhecidos como bandos ou manadas, que geralmente consistem em 10 a 20 indivíduos, embora grupos maiores também possam ser observados em determinadas circunstâncias. Esses grupos são liderados por uma fêmea dominante, que geralmente é a matriarca do grupo. Laços familiares fortes. Os grupos de capivaras geralmente consistem em membros da mesma família, incluindo a fêmea dominante, seu companheiro reprodutivo, filhotes e jovens adultos. Esses laços familiares são fundamentais para a coesão social e a cooperação dentro do grupo. Comportamento de cuidado e proteção. As capivaras demonstram um forte comportamento de cuidado e proteção em relação aos membros mais jovens do grupo. As fêmeas grávidas ou lactantes são especialmente protegidas e cuidadas pelo grupo, com outros membros fornecendo apoio e proteção contra predadores em potencial. Hierarquia social. Dentro de um grupo de capivaras, existe uma hierarquia social clara, com a fêmea dominante ocupando o topo da hierarquia. Ela geralmente lidera o grupo em busca de alimento e água, enquanto outros membros seguem sua liderança. A hierarquia social é mantida por meio de interações sociais, como exibições de domínio e submissão. Tolerância intergrupal. Embora os grupos de capivaras defendam seus territórios contra intrusos, eles geralmente são bastante tolerantes em relação a outros grupos. Isso pode resultar em sobreposição de territórios e interações pacíficas entre grupos vizinhos, especialmente durante períodos de abundância de recursos. O comportamento social complexo das capivaras demonstra a importância dos laços familiares e da cooperação dentro de seus grupos, contribuindo para sua sobrevivência e sucesso como espécie. Comunicação entre capivaras. As capivaras são animais sociais que se comunicam de várias maneiras para interagir entre si e coordenar atividades dentro do grupo. Aqui estão os principais métodos de comunicação utilizados por esses roedores. 1. Vocalizações. As capivaras emitem uma variedade de sons para transmitir informações e expressar emoções. Entre essas vocalizações estão grunhidos suaves, guinchos agudos, assobios e até mesmo rosnados baixos. Cada tipo de vocalização pode ter um significado específico, como alertar sobre perigos, chamar a atenção dos filhotes ou indicar submissão em uma interação social. 2. Linguagem corporal. As capivaras também utilizam uma série de gestos e posturas corporais para se comunicar uns com os outros. Por exemplo, uma capivara pode levantar a cabeça e inflar suas narinas para expressar alerta ou agressão, enquanto uma postura deitada e relaxada pode indicar submissão ou calma. Além disso, movimentos de orelhas também podem transmitir informações importantes sobre o estado emocional do animal. 3. Olfato e química corporal. Assim como muitos outros mamíferos, as capivaras também utilizam o olfato e a química corporal para se comunicar. Elas possuem glândulas odoríferas localizadas em várias partes do corpo, que produzem substâncias químicas com informações sobre o estado de saúde, identidade individual e status reprodutivo.
Ao cheirar essas substâncias, as capivaras podem obter informações valiosas sobre seus companheiros de grupo e outros animais ao seu redor. 4. Comportamento de acompanhamento e coordenação. Além de vocalizações e linguagem corporal específicas, as capivaras também demonstram comportamentos de acompanhamento e coordenação que facilitam a comunicação dentro do grupo. Por exemplo, elas podem seguir a fêmea dominante em busca de alimento, imitar as ações de outros membros do grupo ou reagir rapidamente a sinais de perigo emitidos por outros indivíduos. A comunicação entre capivaras é um aspecto essencial da vida social desses animais, permitindo-lhes coordenar atividades, expressar emoções e manter a coesão do grupo. Ao compreender esses métodos de comunicação, podemos apreciar melhor a complexidade e a riqueza das interações sociais das capivaras. Hierarquia dentro dos grupos. As capivaras vivem em grupos sociais organizados, nos quais a hierarquia desempenha um papel fundamental na estrutura e na dinâmica do grupo. Abaixo, destacamos os principais aspectos da hierarquia dentro dos grupos de capivaras. Fêmea dominante. Em cada grupo de capivaras, há uma fêmea dominante que ocupa o topo da hierarquia social. Ela geralmente é a líder do grupo, tomando decisões importantes relacionadas à busca por alimentos, defesa do território e deslocamento do grupo. A fêmea dominante também é frequentemente a matriarca do grupo, liderando e protegendo os membros mais jovens. Machos subordinados. Embora as capivaras machos não exerçam tanto poder quanto as fêmeas dominantes, eles ainda ocupam posições específicas na hierarquia social do grupo. Machos subordinados podem competir entre si por status e acesso a recursos, como acesso a parceiras reprodutivas. Submissão e dominância. A hierarquia dentro dos grupos de capivaras é mantida por meio de interações sociais que envolvem exibições de domínio e submissão. Capivaras de status mais baixo geralmente exibem comportamentos submissos, como evitar o contato visual direto ou recuar em situações de conflito. Por outro lado, indivíduos de status mais alto podem demonstrar comportamentos dominantes, como vocalizações altas, postura ereta e exibição de tamanho corporal. Resolução de conflitos. Conflitos dentro do grupo de capivaras são comuns e podem surgir de disputas por recursos, como alimentos, água e espaço. A hierarquia social desempenha um papel importante na resolução desses conflitos, com indivíduos de status mais alto frequentemente prevalecendo sobre aqueles de status mais baixo. No entanto, as capivaras também demonstram comportamentos de reconciliação e cooperação para manter a coesão do grupo. Dinâmica de grupo. A hierarquia dentro dos grupos de capivaras é dinâmica e pode mudar ao longo do tempo em resposta a fatores como mudanças na composição do grupo, competição por recursos e interações sociais individuais. Essa flexibilidade na estrutura hierárquica permite que os grupos de capivaras se adaptem a novas situações e desafios ambientais. A compreensão da hierarquia dentro dos grupos de capivaras é essencial para entender a dinâmica social desses animais e como eles interagem uns com os outros dentro de seus grupos. Essa estrutura hierárquica desempenha um papel crucial na organização e na coesão do grupo, contribuindo para sua sobrevivência e sucesso como espécie. Preferências alimentares. Uma dieta herbívora. As capivaras são animais herbívoros, o que significa que sua dieta consiste principalmente de matéria vegetal. Essas criaturas herbívoras desempenham um papel importante na ecologia dos ecossistemas aquáticos e terrestres, influenciando a vegetação e contribuindo para a saúde dos habitats onde habitam. Abaixo estão os principais aspectos das preferências alimentares das capivaras. Matéria vegetal variada. As capivaras consomem uma variedade de plantas aquáticas e terrestres, incluindo gramíneas, folhas, brotos, caules, raízes e frutas. Sua dieta diversificada reflete a disponibilidade sazonal de recursos alimentares em seu ambiente e sua capacidade de se adaptar a diferentes tipos de vegetação. Alimentação aquática e terrestre. As capivaras são adeptas de se alimentar tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. Elas podem pastar em pastagens próximas a corpos d'água ou se aventurar na água em busca de vegetação aquática, como algas, capins aquáticos e plantas ribeirinhas. Preferências alimentares sazonais. A dieta das capivaras pode variar sazonalmente, com mudanças na disponibilidade de alimentos ao longo do ano. Por exemplo, durante a estação seca, quando a vegetação terrestre é escassa, as capivaras podem se concentrar em pastagens mais próximas à água ou depender mais de plantas aquáticas. No entanto, durante a estação chuvosa, quando a vegetação terrestre se torna mais abundante, elas podem se alimentar principalmente de gramíneas e folhas terrestres. Importância ecológica. Como herbívoros, as capivaras desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas onde vivem.
Elas ajudam a controlar o crescimento excessivo de vegetação, evitando a superpopulação de plantas que poderia prejudicar outros organismos e a qualidade da água. Além disso, as fezes das capivaras atuam como uma fonte de nutrientes que enriquece o solo e promove o crescimento de plantas. Impacto nas comunidades vegetais. A preferência alimentar das capivaras pode influenciar a composição e a estrutura das comunidades vegetais em seus habitats. Por exemplo, elas podem selecionar certas espécies de plantas com base em sua palatabilidade, deixando outras espécies prosperarem. Esse efeito cascata pode ter impactos significativos na diversidade e na saúde das comunidades vegetais locais. Ao compreender as preferências alimentares das capivaras e seu papel como herbívoros, podemos apreciar melhor sua importância ecológica e sua interação com o ambiente ao seu redor. Esses roedores herbívoros desempenham um papel vital na manutenção da saúde dos ecossistemas onde vivem, contribuindo para a biodiversidade e o equilíbrio dos habitats naturais. Padronização dos hábitos alimentares ao longo das estações do ano. As capivaras, assim como muitas outras espécies, ajustam seus hábitos alimentares de acordo com as mudanças sazonais no ambiente. Essa padronização dos hábitos alimentares ao longo das estações do ano reflete a disponibilidade de recursos alimentares e a adaptação das capivaras às condições variáveis do ambiente. Abaixo estão os principais aspectos desse padrão alimentar sazonal. Estação seca. Durante a estação seca, quando a disponibilidade de água e vegetação terrestre é reduzida, as capivaras podem se concentrar em áreas próximas a corpos d'água, onde a vegetação é mais abundante e acessível. Elas podem consumir principalmente plantas aquáticas, como capins aquáticos, algas e plantas ribeirinhas, que são mais facilmente acessíveis durante esse período. Estação chuvosa. Com a chegada das chuvas, a vegetação terrestre se torna mais abundante e nutritiva. As capivaras podem se dispersar mais amplamente em busca de pastagens frescas e folhas tenras, que são mais abundantes durante esse período. Elas podem pastar em áreas mais afastadas dos corpos d'água, aproveitando a vegetação terrestre que cresceu com as chuvas. Adaptação à disponibilidade de recursos. A padronização dos hábitos alimentares das capivaras ao longo das estações do ano reflete sua capacidade de se adaptar à disponibilidade sazonal de recursos alimentares. Elas podem ajustar suas rotas de forrageamento e preferências alimentares para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis em cada estação, garantindo assim uma nutrição adequada e a sobrevivência do grupo. Importância da flexibilidade alimentar. A capacidade das capivaras de ajustar seus hábitos alimentares de acordo com as mudanças sazonais no ambiente demonstra sua flexibilidade alimentar e sua habilidade de explorar uma variedade de fontes de alimentos. Essa flexibilidade é crucial para garantir a sobrevivência e o sucesso reprodutivo das capivaras em um ambiente variável e em constante mudança. A padronização dos hábitos alimentares das capivaras ao longo das estações do ano reflete sua capacidade de se adaptar às condições ambientais e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis em seu habitat. Essa flexibilidade alimentar é essencial para garantir sua sobrevivência e sucesso como espécie, permitindo que elas prosperem em uma variedade de ambientes ecológicos ao redor do mundo. Estratégias de reprodução das capivaras. As capivaras têm estratégias de reprodução distintas que desempenham um papel crucial na perpetuação da espécie. Essas estratégias envolvem diferentes comportamentos relacionados ao acasalamento, à gestação e ao cuidado com os filhotes. Abaixo, destacamos os principais aspectos das estratégias de reprodução das capivaras. Acasalamento. O período de acasalamento das capivaras geralmente ocorre durante a estação chuvosa, quando as condições ambientais são mais favoráveis e a disponibilidade de recursos alimentares é alta. Durante esse período, os machos competem entre si pelo direito de acasalar com as fêmeas, exibindo comportamentos de cortejo, como vocalizações, perseguições e confrontos físicos. As fêmeas podem escolher seus parceiros com base em características como tamanho, saúde e status social. Gestação. Após o acasalamento, as fêmeas grávidas passam por um período de gestação que dura cerca de 150 a 160 dias, ou aproximadamente 5 meses. Durante esse período, as fêmeas procuram locais seguros para dar à luz, como áreas de vegetação densa próxima à água. As capivaras geralmente dão à luz durante a estação chuvosa, quando as condições ambientais são mais propícias para a sobrevivência dos filhotes. Nascimento e cuidado com os filhotes. As capivaras geralmente dão à luz 1 ou 2 crias por vez, embora ninhadas de até 6 filhotes possam ocorrer em casos raros. Os filhotes nascem completamente desenvolvidos, com os olhos abertos e cobertos por uma pelagem densa que os protege do frio e da água.
são capazes de andar e nadar logo após o nascimento. As mães fornecem cuidados maternos essenciais aos filhotes, protegendo-os, amamentando-os e ensinando-os a se alimentar e a se comportar socialmente. Os filhotes permanecem próximos à mãe por vários meses, dependendo dela para proteção e nutrição até que estejam maduros o suficiente para se tornarem independentes. Taxa de reprodução e expectativa de vida. As capivaras têm uma taxa de reprodução relativamente baixa, com fêmeas dando à luz 1 ou 2 crias por ano em média. No entanto, a expectativa de vida das capivaras é relativamente longa, com indivíduos vivendo até 8 a 10 anos na natureza, e em cativeiro podem viver ainda mais tempo. Importância da reprodução para a conservação. A reprodução bem-sucedida das capivaras é essencial para a conservação da espécie e para a manutenção da diversidade genética das populações selvagens. A preservação dos habitats das capivaras e a implementação de medidas de conservação são fundamentais para garantir que esses animais continuem a se reproduzir e a prosperar em seus ambientes naturais. Ao entender as estratégias de reprodução das capivaras, podemos apreciar melhor os desafios e as complexidades envolvidos na perpetuação da espécie e na conservação de seus habitats. Essas estratégias são essenciais para garantir o sucesso reprodutivo das capivaras e a sustentabilidade das populações selvagens a longo prazo. Nascimento e cuidado com os filhotes. O processo de nascimento e o cuidado subsequente com os filhotes são momentos cruciais na vida das capivaras, representando uma fase de grande investimento parental e cuidado materno. Abaixo estão os principais aspectos relacionados ao nascimento e ao cuidado com os filhotes nas capivaras. Local de nascimento. As capivaras geralmente dão à luz em áreas seguras e isoladas próximas à água, como margens de rios, lagos ou áreas de vegetação densa. Esses locais oferecem proteção contra predadores e um ambiente adequado para os filhotes se adaptarem rapidamente ao ambiente aquático. Amamentação. As mães capivaras amamentam seus filhotes por várias semanas, fornecendo-lhes nutrição essencial para um crescimento saudável. O leite materno é rico em nutrientes e anticorpos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico dos filhotes, protegendo-os contra doenças e infecções. Cuidado materno. Além da amamentação, as mães capivaras fornecem cuidados maternos essenciais aos filhotes, protegendo-os contra predadores, ensinando-os a se alimentar e a se comportar socialmente, e fornecendo-lhes calor e conforto quando necessário. Elas são muito dedicadas aos seus filhotes, e o vínculo entre mãe e filhote é forte desde os primeiros momentos de vida. Desenvolvimento dos filhotes. Conforme os filhotes crescem, eles gradualmente se tornam mais independentes, explorando o ambiente ao seu redor e interagindo com outros membros do grupo. Eles continuam a receber orientação e cuidados maternos até que atinjam a maturidade e se tornem capazes de se sustentar sozinhos. O nascimento e o cuidado com os filhotes são eventos fundamentais na vida das capivaras, demonstrando o vínculo forte entre mãe e filhote e a importância do investimento parental para o sucesso reprodutivo da espécie. Esses momentos preciosos refletem a complexidade e a beleza da vida selvagem e destacam a importância da preservação dos habitats naturais das capivaras para garantir a sobrevivência das gerações futuras. Taxa de reprodução e expectativa de vida. As capivaras apresentam uma taxa de reprodução relativamente baixa em comparação com muitos outros mamíferos, mas compensam essa taxa com uma expectativa de vida relativamente longa. Abaixo, detalhamos esses aspectos-chave. Taxa de reprodução. As capivaras têm uma taxa de reprodução relativamente baixa, com fêmeas geralmente dando à luz 1 ou 2 crias por ano. Esse ritmo reprodutivo mais lento pode ser atribuído a vários fatores, incluindo o período de gestação longo, a maturidade sexual tardia e os desafios associados à criação e proteção dos filhotes. Período de gestação. O período de gestação das capivaras dura cerca de 150 a 160 dias, ou aproximadamente 5 meses. Esse período de gestação relativamente longo contribui para a baixa taxa de reprodução das capivaras em comparação com outras espécies de mamíferos de menor porte. Expectativa de vida. Apesar de sua taxa de reprodução mais lenta, as capivaras têm uma expectativa de vida relativamente longa, com indivíduos vivendo até 8 a 10 anos na natureza. Em cativeiro, onde estão sujeitas a menos pressões ambientais e predatórias, as capivaras podem viver ainda mais tempo, chegando a 12 anos ou mais. Fatores que influenciam a expectativa de vida. Vários fatores podem influenciar a expectativa de vida das capivaras, incluindo disponibilidade de alimentos, acesso à água, predação, doenças e condições ambientais. Capivaras que habitam áreas protegidas e com recursos abundantes geralmente têm uma expectativa de vida mais longa do que aquelas que vivem em ambientes mais adversos.
Importância da conservação. A expectativa de vida das capivaras destaca a importância da conservação desses animais e de seus habitats naturais. A preservação dos ecossistemas aquáticos e terrestres onde as capivaras vivem é essencial para garantir que esses animais tenham acesso a recursos adequados e possam viver vidas longas e saudáveis. Embora as capivaras tenham uma taxa de reprodução relativamente baixa, sua expectativa de vida longa permite que contribuam significativamente para a dinâmica e a estabilidade dos ecossistemas onde habitam. Ao entender esses aspectos da reprodução e da expectativa de vida das capivaras, podemos apreciar melhor sua importância ecológica e implementar medidas eficazes de conservação para proteger esses animais e seus habitats naturais. Relação das capivaras com outros animais, predadores e presas. As capivaras, como parte integrante dos ecossistemas, estabelecem uma série de interações com outros animais em seus habitats naturais. Essas interações podem variar desde predação até competição por recursos alimentares. Abaixo estão os principais aspectos da relação das capivaras com outros animais. Predadores naturais. As capivaras enfrentam uma série de predadores naturais em seus habitats, incluindo grandes felinos como onças pintadas, pantera-onça, e pumas, puma concolor, além de crocodilos, jacarés e cobras. Esses predadores representam uma ameaça significativa para as capivaras, especialmente os filhotes e os indivíduos mais vulneráveis. Estratégias de defesa. Para se proteger dos predadores, as capivaras geralmente se agrupam em grupos, aumentando sua vigilância e reduzindo o risco de serem surpreendidas. Elas também podem se refugiar em áreas de vegetação densa ou entrar na água, onde têm uma vantagem de mobilidade sobre os predadores terrestres. Competição por recursos. As capivaras competem por recursos alimentares, como pastagens e áreas de vegetação ribeirinha, com outros herbívoros presentes em seus habitats, como veados, porcos selvagens e antas. Essa competição por recursos pode influenciar a distribuição e a abundância das populações dessas espécies e moldar a estrutura das comunidades vegetais locais. Relação com outras espécies aquáticas. A capivara também interage com uma variedade de outras espécies aquáticas, incluindo aves aquáticas, peixes e répteis. Elas compartilham habitats aquáticos, como rios, lagos e pantanos, e podem competir por recursos alimentares, como plantas aquáticas. Impacto ecológico. Como herbívoros de grande porte, as capivaras desempenham um papel importante na estruturação dos ecossistemas onde vivem. Seu consumo de vegetação pode afetar a composição e a distribuição das comunidades vegetais, enquanto sua presença influencia a dinâmica de populações de predadores e outros herbívoros. Relações simbióticas. As capivaras podem estabelecer relações simbióticas com outras espécies, como aves que se alimentam de ectoparasitas presentes em sua pele. Essas aves, conhecidas como limpadores, se beneficiam da presença das capivaras, enquanto estas se livram de parasitas indesejados. A relação das capivaras com outros animais é complexa e dinâmica, influenciada por uma variedade de fatores, incluindo disponibilidade de recursos, competição, predação e interações ecológicas. Compreender essas interações é fundamental para a conservação das capivaras e dos ecossistemas onde vivem, garantindo um equilíbrio saudável entre as diferentes espécies que compartilham esses habitats naturais. Papel ecológico das capivaras em seus ecossistemas. As capivaras desempenham um papel ecológico fundamental nos ecossistemas onde habitam, influenciando diversos aspectos da estrutura e da dinâmica desses ambientes naturais. Abaixo, destacamos os principais aspectos do papel ecológico das capivaras. 1. Controle da vegetação. Como herbívoros de grande porte, as capivaras desempenham um papel importante no controle da vegetação em seus habitats. Ao se alimentarem de uma variedade de plantas aquáticas e terrestres, elas ajudam a regular o crescimento excessivo de vegetação, evitando a superpopulação de certas espécies e promovendo a diversidade vegetal. 2. Manutenção de hábitats aquáticos. As capivaras são frequentemente associadas a ecossistemas aquáticos, como rios, lagos e pantanos, onde desempenham um papel crucial na manutenção desses habitats. Sua atividade de pastoreio e escavação contribui para a criação e manutenção de clareiras e trilhas ao longo das margens dos corpos d'água, promovendo a diversidade de habitats e facilitando o acesso à água para outras espécies. 3. Ciclagem de nutrientes. As capivaras desempenham um papel importante na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas onde vivem. Suas fezes atuam como uma fonte de nutrientes que enriquecem o solo, promovendo o crescimento de plantas e sustentando as comunidades vegetais locais.
Além disso, as fezes das capivaras também fornecem alimento para uma variedade de micro-organismos e invertebrados do solo, contribuindo para a saúde e a fertilidade do solo. 4. Alimentação para predadores. As capivaras fornecem uma fonte importante de alimento para uma variedade de predadores em seus habitats, incluindo grandes felinos, como onças pintadas e pumas, além de crocodilos e cobras. Sua presença ajuda a sustentar as populações de predadores e contribui para a complexidade e a estabilidade dos ecossistemas. 5. Influência na dinâmica de populações. As capivaras exercem uma influência significativa na dinâmica de populações de outras espécies em seus habitats. Seu consumo de vegetação pode afetar a disponibilidade de recursos para outros herbívoros, enquanto sua presença pode influenciar as estratégias de predação e o comportamento de outros animais presentes na mesma área. 6. Turismo e educação ambiental. Além de seus papéis ecológicos diretos, as capivaras também têm um valor intrínseco como símbolos da vida selvagem e como atrativos turísticos em muitas regiões onde são encontradas. A observação de capivaras na natureza pode proporcionar oportunidades únicas de educação ambiental e sensibilização para a conservação da vida selvagem e de seus habitats naturais. O papel ecológico das capivaras é multifacetado e interconectado com a saúde e a funcionalidade dos ecossistemas onde vivem. Como componente-chave desses ambientes naturais, as capivaras desempenham um papel vital na manutenção da biodiversidade e na promoção da estabilidade ecológica. Grupos taxonômicos da capivara. A capivara, conhecida cientificamente como Hydrochoerus hydrochaeris, pertence ao reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia e ordem Rodentia. Abaixo, vou detalhar os grupos taxonômicos aos quais a capivara pertence. Reino Animalia. Este é o reino que engloba todos os organismos multicelulares e heterotróficos, ou seja, aqueles que dependem de outras fontes para obter energia. A capivara compartilha esse reino com uma ampla variedade de animais, desde insetos até mamíferos. Filo Chordata. Dentro do reino Animalia, a capivara faz parte do filo Chordata. Os cordados são caracterizados por terem uma notocorda, uma estrutura flexível de suporte localizada dorsalmente, pelo menos em alguma fase de seu ciclo de vida. Além disso, eles também possuem uma medula espinhal e uma cauda pós-anal em algum estágio de desenvolvimento. Classe Mammalia. Este é o grupo taxonômico que inclui todos os mamíferos, caracterizados pela presença de glândulas mamárias que produzem leite para alimentar seus filhotes, pelos, embora possam ser reduzidos ou ausentes em algumas espécies, e a presença de dentes diferenciados em mandíbulas. Ordem Rodentia. As capivaras são classificadas na ordem Rodentia, que inclui roedores. Os roedores são caracterizados por possuírem incisivos especializados, que crescem continuamente ao longo de suas vidas e são adaptados para roer e triturar alimentos. Esses animais são encontrados em uma variedade de habitats e desempenham papéis importantes nos ecossistemas como herbívoros, predadores e dispersores de sementes. Dentro da ordem Rodentia, a capivara pertence à família Caviidae e ao gênero Hydrochoerus. Portanto, a capivara é classificada taxonomicamente da seguinte forma: Reino, Animalia. Filo, Chordata. Classe, Mammalia. Ordem, Rodentia. Família, Caviidae. Gênero, Hydrochoerus. Espécie, Hydrochoerus hydrochaeris. Essa classificação taxonômica ajuda a organizar e entender as relações evolutivas entre diferentes espécies e grupos de animais, facilitando o estudo e a compreensão da biodiversidade em nosso planeta. Origem e evolução da capivara. A origem e evolução da capivara são temas fascinantes que remontam a milhões de anos atrás. Como parte da ordem Rodentia, as capivaras têm uma história evolutiva interessante que está intrinsecamente ligada à história dos roedores em geral. Abaixo, discutirei a origem e evolução da capivara em linhas gerais. Origem filogenética. As capivaras, Hydrochoerus hydrochaeris, pertencem à família Caviidae, que é composta principalmente por roedores sul-americanos. Elas são os maiores roedores vivos do mundo e têm uma distribuição natural que abrange grande parte da América do Sul, incluindo habitats aquáticos e terrestres. Evolução dos roedores. Os roedores são um grupo diversificado e bem-sucedido de mamíferos que se originaram há cerca de 50 milhões de anos atrás, durante o Eoceno, período em que os mamíferos começaram a se diversificar significativamente após a extinção dos dinossauros. Os primeiros roedores eram pequenos e semelhantes a esquilos, mas ao longo do tempo, eles se diversificaram em uma ampla variedade de formas e tamanhos para explorar diferentes nichos ecológicos.
Adaptação ao ambiente aquático. As capivaras são consideradas ancestrais aos roedores semiaquáticos e se adaptaram a ambientes aquáticos há milhões de anos. Fósseis de espécies ancestrais de capivaras datam de aproximadamente 8 milhões de anos atrás, evidenciando sua presença em habitats aquáticos ao longo do tempo geológico. Mudanças evolutivas. Ao longo de sua evolução, as capivaras desenvolveram uma série de adaptações únicas para a vida semiaquática. Suas patas palmadas, narinas e orelhas posicionadas no alto da cabeça são adaptações que facilitam a locomoção e a respiração na água. Além disso, seus dentes incisivos crescem continuamente, uma característica comum em roedores, o que lhes permite desgastar constantemente seus dentes, mesmo comendo uma dieta predominantemente vegetal. Relações filogenéticas. Estudos filogenéticos e moleculares sugerem que as capivaras estão mais intimamente relacionadas a outros roedores sul-americanos, como os preais, família Cavidae, e as cutias, família das Iproctida. Essas relações filogenéticas ajudam a reconstruir a história evolutiva das capivaras e a entender suas origens e relações com outros grupos de roedores. No geral, a origem e evolução das capivaras estão profundamente enraizadas na história evolutiva dos roedores em geral e na adaptação específica a habitats semiaquáticos na América do Sul. Ao longo de milhões de anos, as capivaras desenvolveram uma série de adaptações únicas que lhes permite prosperar em uma variedade de ambientes aquáticos e terrestres, tornando-as uma parte vital dos ecossistemas sul-americanos. Mitos populares sobre as capivaras e suas realidades. As capivaras são frequentemente cercadas por uma série de mitos e concepções errôneas que podem distorcer nossa compreensão sobre esses animais. Abaixo, vamos explorar alguns dos mitos populares sobre as capivaras e suas realidades. Mito: capivaras são parentes dos porcos, ou javalis. Realidade: embora as capivaras possam ser chamadas de porcos d'água em algumas regiões devido à sua aparência e comportamento, elas não estão relacionadas aos porcos. Na verdade, a capivara pertence à ordem Rodentia, enquanto os porcos, incluindo os javalis, pertencem à ordem Artiodactyla, o que significa que estão mais relacionados a cabras e veados do que a capivaras. Mito: capivaras são agressivas e perigosas para os humanos. Realidade: capivaras são animais geralmente dóceis e pacíficos, preferindo evitar conflitos sempre que possível. Elas podem parecer curiosas ou até mesmo indiferentes à presença humana, mas raramente apresentam comportamento agressivo, a menos que se sintam ameaçadas ou provocadas. No entanto, como com qualquer animal selvagem, é importante manter uma distância segura e não perturbá-las em seu ambiente natural. Mito: capivaras são transmissores de doenças perigosas para os humanos. Realidade: embora as capivaras possam abrigar carrapatos e outros parasitas que podem transmitir doenças, o risco de contrair uma doença diretamente de uma capivara é extremamente baixo. No entanto, é importante tomar precauções ao lidar com animais selvagens, como evitar o contato direto e manter práticas de higiene adequadas. Além disso, as capivaras são frequentemente hospedeiras de carrapatos, que podem transmitir doenças como a febre maculosa das montanhas rochosas. Mito: capivaras são uma praga que causa danos significativos à agricultura. Realidade: embora as capivaras possam consumir culturas agrícolas em certas circunstâncias, seu impacto na agricultura geralmente é limitado e localizado. Na maioria dos casos, as capivaras preferem se alimentar de vegetação aquática e terrestre natural, como gramíneas e plantas ribeirinhas, e só recorrem a culturas agrícolas quando outras fontes de alimento estão escassas. Estratégias de manejo adequadas, como a proteção de culturas com cercas e o uso de dissuasores não letais, podem ajudar a reduzir os danos causados pelas capivaras à agricultura. Mito: capivaras são animais solitários. Realidade: capivaras são animais sociais que vivem em grupos familiares estáveis, conhecidos como bandos ou manadas. Esses grupos geralmente consistem em várias fêmeas adultas, machos reprodutores e seus filhotes, e podem variar em tamanho de algumas poucas até dezenas de indivíduos. Viver em grupos oferece proteção contra predadores, permite a comunicação e a troca de informações sociais, e facilita a busca por alimentos e a criação de filhotes. Ao entender e desafiar os mitos populares sobre as capivaras, podemos promover uma compreensão mais precisa e respeitosa desses animais e de seu papel nos ecossistemas onde habitam. É importante buscar informações confiáveis e baseadas em evidências ao aprender sobre qualquer espécie selvagem e evitar perpetuar equívocos que possam prejudicar a conservação e o bem-estar das capivaras. Status de conservação das capivaras: espécie de menor preocupação?
As capivaras, Hydrochoerus hydrochaeris, são amplamente consideradas uma espécie de menor preocupação pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, o que indica que elas não estão atualmente ameaçadas de extinção em nível global. Abaixo, discutimos o status de conservação das capivaras e os principais fatores que contribuem para essa classificação. 1. Distribuição geográfica ampla. As capivaras têm uma distribuição geográfica natural que abrange grande parte da América do Sul, incluindo países como Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Sua ampla distribuição e presença em uma variedade de habitats contribuem para a resiliência e estabilidade de suas populações. 2. Adaptação a diferentes ambientes. As capivaras são altamente adaptáveis e podem habitar uma variedade de ambientes aquáticos e terrestres, incluindo rios, lagos, pântanos, pastagens e florestas tropicais. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais aumenta suas chances de sobrevivência em face de mudanças no habitat. 3. Alta taxa de reprodução e crescimento populacional. As capivaras têm uma taxa de reprodução relativamente alta, com fêmeas geralmente dando à luz uma ou duas crias por ano. Além disso, elas não têm muitos predadores naturais em seus habitats, o que contribui para uma taxa de sobrevivência mais alta de filhotes. Esses fatores combinados ajudam a manter as populações de capivaras estáveis e saudáveis. 4. Baixa pressão de caça comercial. Embora a capivara seja caçada em algumas regiões por sua carne e pele, a caça comercial em larga escala não representa uma ameaça significativa para suas populações em nível global. Além disso, muitos países implementaram regulamentações e leis de conservação para proteger as capivaras de práticas de caça não sustentáveis. 5. Importância ecológica. A capivara desempenha um papel importante nos ecossistemas onde vive, ajudando a regular a vegetação, promover a biodiversidade e servir como presa para uma variedade de predadores. Sua presença é vital para a saúde e o equilíbrio desses ecossistemas. Embora as capivaras sejam atualmente classificadas como uma espécie de menor preocupação pela IUCN, isso não significa que elas estejam completamente livres de ameaças. Pressões ambientais, como perda de habitat, poluição da água e mudanças climáticas, ainda representam desafios para as populações de capivaras em certas áreas. Portanto, a conservação contínua desses animais e de seus habitats naturais é essencial para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Principais ameaças enfrentadas pelas capivaras em seu habitat. Apesar de serem classificadas como uma espécie de menor preocupação pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, as capivaras enfrentam uma série de ameaças em seus habitats naturais. Abaixo, destacamos as principais ameaças que podem afetar as populações de capivaras. Perda e fragmentação de habitat. O desenvolvimento humano, incluindo a expansão agrícola, urbanização e construção de infraestrutura, resulta na perda e fragmentação do habitat natural da capivara. A destruição de áreas úmidas, florestas ribeirinhas e outras áreas de importância para as capivaras reduz a disponibilidade de habitat e pode isolar populações, tornando-as mais vulneráveis a eventos catastróficos e à diminuição da diversidade genética. Conflitos com humanos. Conflitos entre capivaras e humanos podem surgir quando esses animais se aproximam de áreas urbanas em busca de alimento, água e abrigo. Isso pode resultar em danos a propriedades, acidentes de trânsito e até mesmo confrontos diretos entre humanos e capivaras. Em alguns casos, as capivaras podem ser perseguidas ou mortas como resultado desses conflitos. Poluição da água e contaminação. A poluição da água por resíduos industriais, agrícolas e domésticos representa uma ameaça para as capivaras e outros animais aquáticos. Produtos químicos tóxicos, como pesticidas e herbicidas, podem contaminar os corpos d'água e afetar a qualidade da água, prejudicando a saúde e a sobrevivência das capivaras. Doenças e parasitas. Capivaras podem ser afetadas por uma variedade de doenças, incluindo aquelas transmitidas por carrapatos, como a febre maculosa das montanhas rochosas, e aquelas causadas por parasitas, como vermes e protozoários. A disseminação de doenças entre populações de capivaras pode ser facilitada pela proximidade e superpopulação em áreas limitadas. Caça e exploração. Embora a caça comercial de capivaras seja regulamentada em muitos países, ela ainda pode representar uma ameaça para as populações locais, especialmente onde as regulamentações não são cumpridas ou onde as capivaras são caçadas ilegalmente para a carne e a pele. A exploração indiscriminada de capivaras pode levar à redução das populações locais e à perda de diversidade genética. Mudanças climáticas.
As mudanças climáticas podem afetar os habitats naturais das capivaras de várias maneiras, incluindo mudanças nos padrões de chuva e temperatura, aumento da frequência de eventos climáticos extremos e mudanças na disponibilidade de recursos alimentares. Esses impactos podem levar à redução da qualidade do habitat e à diminuição das populações de capivaras em certas áreas. Para mitigar essas ameaças e promover a conservação da capivara, são necessárias medidas eficazes de manejo e proteção de habitats, educação pública sobre a importância desses animais e políticas de conservação que promovam a coexistência harmoniosa entre capivaras e comunidades humanas. Esforços de conservação e proteção das capivaras. A preservação das capivaras e de seus habitats naturais é uma preocupação crescente entre conservacionistas e organizações ambientais em todo o mundo. Abaixo, destacamos os principais esforços de conservação e proteção dedicados a esses animais tão importantes para os ecossistemas sul-americanos. Legislação de proteção. Muitos países onde as capivaras são encontradas promulgaram leis e regulamentos para proteger esses animais e seus habitats. Essas legislações geralmente proíbem a caça indiscriminada, a destruição de habitats naturais e promovem a conservação de áreas-chave para a sobrevivência das capivaras. Criação de áreas protegidas. Governos e organizações não governamentais estabeleceram reservas naturais, parques nacionais e outras áreas protegidas onde as capivaras e outras espécies podem viver livremente, sem ameaça de atividades humanas prejudiciais. Essas áreas oferecem refúgio seguro e habitats naturais para as capivaras se reproduzirem e se alimentarem. Monitoramento de populações. Programas de monitoramento são implementados para acompanhar as populações de capivaras ao longo do tempo. Esses esforços ajudam os pesquisadores a entender as tendências populacionais, identificar ameaças emergentes e avaliar a eficácia das medidas de conservação. Educação ambiental. A conscientização pública sobre a importância das capivaras e a necessidade de conservar seus habitats é fundamental para o sucesso dos esforços de conservação. Programas de educação ambiental são desenvolvidos para informar as comunidades locais, os turistas e o público em geral sobre as ameaças enfrentadas pelas capivaras e como todos podem contribuir para sua proteção. Restauração de habitats. Projetos de restauração ecológica são realizados para recuperar áreas degradadas e restaurar habitats naturais adequados para as capivaras. Isso pode incluir o replantio de vegetação nativa, a recuperação de áreas úmidas e a remoção de espécies invasoras que competem com as capivaras por recursos. Pesquisa científica. A pesquisa científica é fundamental para entender melhor a ecologia, comportamento e necessidades de conservação das capivaras. Estudos sobre genética populacional, hábitos alimentares, reprodução e saúde das capivaras fornecem informações valiosas que orientam os esforços de conservação e proteção. Esses esforços de conservação e proteção das capivaras visam garantir que esses animais continuem a desempenhar seu papel vital nos ecossistemas sul-americanos e que as gerações futuras possam desfrutar da presença desses animais emblemáticos da fauna da América do Sul. Significado cultural das capivaras em diferentes sociedades. A capivara tem desempenhado papéis significativos em várias culturas ao redor do mundo, sendo reverenciadas e incorporadas em mitos, lendas e práticas sociais. Abaixo, exploramos o significado cultural das capivaras em diferentes sociedades. Na cultura sul-americana. Respeito e reverência. Em muitas comunidades indígenas da América do Sul, as capivaras são vistas com respeito e reverência, sendo consideradas como parte integrante dos ecossistemas naturais e como símbolos de fertilidade e harmonia com a natureza. Importância na alimentação. Em certas culturas sul-americanas, as capivaras são caçadas e consumidas como alimento tradicional. Sua carne é considerada uma fonte de alimento nutritiva e valiosa em certas ocasiões especiais e festivais. Na mitologia e folclore. Lendas e mitos. As capivaras são frequentemente mencionadas em mitos e lendas de várias culturas sul-americanas, representando características como coragem, astúcia, inteligência ou até mesmo a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos em algumas tradições. Na arte e na literatura. Inspiração artística. As capivaras frequentemente aparecem na arte tradicional, pinturas, esculturas e cerâmicas de várias culturas sul-americanas, refletindo sua importância cultural e sua presença marcante na paisagem natural. Literatura e poesia. Em algumas obras literárias e poéticas, as capivaras são retratadas como símbolos de tranquilidade, contemplação e conexão com a natureza, inspirando escritores e poetas a explorar temas relacionados à harmonia entre humanos e animais. Na cultura popular. Curiosidade e atração.
as capivaras são frequentemente vistas como animais curiosos e carismáticos, atraindo a atenção de turistas e visitantes de parques e reservas naturais onde habitam. Sua presença é valorizada como uma parte essencial da fauna sul-americana e como um símbolo de preservação da biodiversidade. No turismo e ecoturismo. Atração turística. Em muitas áreas onde as capivaras são encontradas, o turismo ecológico e a observação de animais selvagens se tornaram atividades populares, com visitantes buscando oportunidades para observar capivaras em seu habitat natural e aprender mais sobre sua ecologia e comportamento. O significado cultural das capivaras varia entre diferentes sociedades e comunidades, refletindo uma conexão profunda entre esses animais e as pessoas que compartilham seu ambiente natural. Essa relação simbiótica entre humanos e capivaras demonstra a importância desses animais como parte integrante da herança cultural e ambiental da América do Sul. Importância das capivaras como indicadores de saúde dos ecossistemas. As capivaras desempenham um papel crucial como indicadores de saúde dos ecossistemas em que habitam. Abaixo, destacamos a importância desses animais como sentinelas da saúde ambiental. Sensibilidade aos distúrbios ambientais. As capivaras são sensíveis às mudanças em seus habitats naturais, respondendo a alterações na disponibilidade de alimentos, qualidade da água e presença de poluentes. Como resultado, variações significativas no comportamento, na saúde ou na distribuição das capivaras podem indicar problemas ambientais subjacentes. Habitat específico. As capivaras são habitantes de ambientes aquáticos e terrestres, frequentemente encontradas em áreas úmidas, rios, lagos e pântanos. Sua presença ou ausência em habitats específicos pode fornecer informações sobre a qualidade e a integridade desses ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. Relações tróficas complexas. Como herbívoros de grande porte, as capivaras desempenham um papel importante na cadeia alimentar de seus ecossistemas, influenciando a vegetação, a dinâmica da comunidade de herbívoros e a disponibilidade de recursos para outros animais. Mudanças nas populações de capivaras podem afetar a cascata trófica e equilíbrio ecológico. Impacto na biodiversidade. Alterações na população de capivaras podem ter efeito cascata em outras espécies de animais e plantas em seus ecossistemas. Por exemplo, uma diminuição no número de capivaras pode levar ao aumento de certas plantas ou a mudanças no comportamento de predadores que dependem das capivaras como fonte de alimento. Monitoramento de doenças zoonóticas. As capivaras são hospedeiras de diversos parasitas e patógenos, incluindo carrapatos e bactérias causadoras de doenças. Monitorar a prevalência e distribuição desses organismos em populações de capivaras pode ajudar a prevenir surtos de doenças zoonóticas que podem afetar tanto humanos quanto animais selvagens. Indicadores de pressões antropogênicas. Mudanças nas populações de capivaras, como fragmentação de habitat, conflitos com humanos e caça excessiva, podem ser indicadores de pressões antropogênicas nos ecossistemas, incluindo urbanização, desenvolvimento agrícola e degradação ambiental. Em resumo, as capivaras desempenham um papel fundamental como indicadores de saúde e integridade dos ecossistemas sul-americanos. Monitorar suas populações e comportamentos pode fornecer insights valiosos sobre a saúde ambiental, bem como ajudar na conservação e na gestão sustentável dos recursos naturais. Anedotas e histórias interessantes envolvendo capivaras. As capivaras são animais cheios de charme e curiosidade, e ao longo do tempo têm inspirado diversas anedotas e histórias encantadoras. Aqui estão algumas delas. A capivara amigável do parque. Em muitos parques urbanos da América do Sul, é comum encontrar capivaras interagindo pacificamente com os visitantes. Uma história interessante é a de uma capivara especialmente amigável que se tornou uma figura conhecida em um parque da cidade. Os visitantes costumavam alimentá-la e até mesmo tirar fotos com ela, criando uma conexão especial entre humanos e animais selvagens. A capivara aventureira. Relatos de capivaras sendo encontradas em lugares incomuns não são raros. Uma história divertida é a de uma capivara que foi avistada vagando pelas ruas de uma cidade após ter escapado de um parque local. A aventura da capivara causou um alvoroço entre os moradores locais e resultou em uma operação de resgate para devolvê-la em segurança ao seu habitat natural. A capivara protetora. Em algumas comunidades rurais, as capivaras são vistas como protetoras de outras espécies de animais. Uma história interessante é a de uma capivara que foi observada defendendo um ninho de aves de rapina de um predador em potencial. Sua rápida intervenção ajudou a salvar os ovos das aves e ilustrou o comportamento protetor desses animais. A capivara paciente. As capivaras são conhecidas por sua natureza tranquila e paciente,
e essa característica muitas vezes é ilustrada em histórias envolvendo interações com outros animais. Uma anedota encantadora é a de uma capivara que foi vista permitindo que um grupo de pássaros aquáticos pousasse em suas costas para descansar, demonstrando sua tolerância e gentileza. A capivara curiosa. Capivaras são naturalmente curiosas e frequentemente exploram seu ambiente em busca de alimentos e novas experiências. Uma história interessante é a de uma capivara que foi flagrada investigando uma câmera de monitoramento instalada em uma reserva natural. A curiosidade da capivara resultou em imagens divertidas e inesperadas que encantaram os observadores. Essas anedotas e histórias destacam a natureza encantadora e as características únicas das capivaras, mostrando como esses animais têm o poder de cativar e inspirar as pessoas com suas travessuras e comportamentos fascinantes. Conclusão e considerações finais. Durante este vídeo, exploramos uma variedade de aspectos fascinantes relacionados às capivaras, os maiores roedores do mundo. Iniciamos discutindo a capivara como o maior roedor do mundo, destacando sua distribuição geográfica e sua importância nos ecossistemas sul-americanos. Exploramos onde as capivaras são encontradas, incluindo rios, lagos, pântanos e áreas ribeirinhas, e discutimos sua adaptação a diferentes ambientes aquáticos e terrestres. Detalhamos o tamanho, peso e coloração das capivaras, destacando suas características distintivas, como corpos robustos, pernas curtas e pelagem marrom acinzentada. Discutimos as adaptações das capivaras para viver em ambientes aquáticos e terrestres, incluindo membranas interdigitais, narinas e olhos posicionados no topo da cabeça. Exploramos como as capivaras vivem em grupos familiares coesos, destacando sua estrutura social, comunicação vocal e linguagem corporal. Discutimos a dieta herbívora das capivaras, incluindo grama, folhas, frutas e vegetação aquática, e como seus hábitos alimentares podem variar ao longo das estações do ano. Exploramos o acasalamento das capivaras, gestação, nascimento e cuidado com os filhotes, destacando a importância dos grupos familiares na proteção dos jovens. Discutimos a taxa de reprodução das capivaras e sua expectativa de vida, destacando como esses fatores influenciam a dinâmica das populações. Exploramos as interações das capivaras com outros animais em seus ecossistemas, destacando predadores naturais, como onças e jacarés, e suas presas, como vegetação aquática. Destacamos o papel das capivaras na manutenção da biodiversidade, controle de vegetação e promoção da saúde dos ecossistemas em que habitam. Breve discussão sobre os grupos taxonômicos das capivaras e sua evolução ao longo do tempo. Abordamos alguns mitos populares sobre as capivaras e como esses se comparam à realidade de suas características e comportamentos. Exploramos curiosidades sobre o comportamento e as adaptações das capivaras que as tornam únicas e interessantes. Discutimos o status de conservação das capivaras, seus principais desafios e os esforços de conservação para proteger esses animais e seus habitats. Finalmente, examinamos o significado cultural das capivaras em diferentes sociedades e sua importância como indicadores de saúde dos ecossistemas. Esses pontos fornecem uma visão abrangente das capivaras e sua importância na natureza e na cultura, destacando sua singularidade e valor para o mundo natural. Encerramos este vídeo convidando você, espectador, a se envolver ativamente na conservação da vida selvagem e a explorar mais sobre outros animais fascinantes. Dedique um tempo para aprender mais sobre a vida selvagem, incluindo capivaras e outras espécies interessantes. Compartilhe seu conhecimento com amigos, familiares e colegas para aumentar a conscientização sobre a importância da conservação. Explore parques nacionais, reservas naturais e outras áreas protegidas onde a vida selvagem é preservada. Observe animais em seus habitats naturais e aproveite a oportunidade para aprender com guias e especialistas locais. Considere apoiar organizações dedicadas à conservação da vida selvagem por meio de doações, voluntariado ou participação em programas de adoção de animais. Cada contribuição faz a diferença na proteção de espécies ameaçadas e seus habitats. Adote práticas sustentáveis em sua vida diária para reduzir seu impacto no meio ambiente. Recicle, minimize o uso de plástico, opte por produtos sustentáveis e apoie empresas e iniciativas comprometidas com a conservação da natureza. Compartilhe suas experiências de encontros com a vida selvagem e histórias inspiradoras sobre animais fascinantes em suas redes sociais e comunidades online. Inspire outros a apreciar e proteger a diversidade da vida selvagem ao redor do mundo. Ao se envolver na conservação da vida selvagem e explorar a beleza e a diversidade dos animais que compartilham nosso planeta, você estará contribuindo para um futuro mais sustentável e harmonioso para todas as formas de vida.
Juntos, podemos fazer a diferença na proteção e preservação da vida selvagem para as gerações futuras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.